Olá pessoal, o meu nome é Cristi, eu sou professora de Geografia do sexto e oitavo ano e essa é a minha primeira videoaula para os alunos do oitavo ano. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Sudeste da Ásia, uma porção aí do continente asiático e algumas informações. Nós temos também no blog, que eu criei há certo tempo, cristiegel.blogspot.com.br. Então lá os alunos e outras pessoas podem acessar exercícios, outros vídeos, tudo que diz respeito ao conteúdo do oitavo ano trabalhado nesse ano. Bom, começamos aí pelo sudeste da Ásia, né? Essa porção aqui da Ásia, né? Grande parte está em ilhas, né? Como a Indonésia, que faz parte dessa região. Temos também a parte continental, formada por Vietnã, Camboja, Tailândia, Laos, né? E outros territórios. E algumas particularidades dessa porção da Ásia nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Bom, uma das particularidades é sobre o relevo. Esse relevo ele é bastante montanhoso, porque é uma região que está localizada próxima a limites de placas tectônicas. Então você tem aí uma formação geomorfológica bem diferente de outras partes do globo. E essas montanhas estão cercadas, estão cortadas por rios como o rio Mekong, que eu estou destacando aqui, né? Formando aí algumas planícies onde se encontra grande parte da população dessa porção aí da Ásia. Outros rios também são importantes, mas nós destacamos aí o rio Mekong, na parte continental. Bom, nessa porção aí, o sudeste da Ásia, a atividade que se destaca é a risicultura, que é o cultivo do arroz. E esse cultivo do arroz, ele é feito tanto nas áreas de planícies, como nas encostas das montanhas. Aqui nessa imagem, nós temos esse cultivo em encostas de montanha, onde foram construídos terraços, né, em forma de degrau, né, de degraus. Para quê? Para evitar a erosão do solo. Como é uma região muito chuvosa, principalmente aí no verão, quando ocorre a monção úmida, né? Essa criação de terraços ela é fundamental porque retém a água da chuva e evita o processo de erosão dessas encostas, aumentando assim a área destinada ao cultivo, no caso do arroz. Cada hectare de terra nessa região é amplamente, intensamente aproveitado, não só para o cultivo de arroz, mas para outros produtos de tipos de clima tropical. Então, esses produtos, né, e o próprio arroz, são favorecidos com o regime de monções. O que é isso? Durante o verão, nós temos uma estação muito chuvosa, né? Então, e durante o inverno, uma estação muito seca. Então, se planta e se colhe o arroz, né, de acordo com a estação que eles se encontram ali. Durante o inverno, eles acabam reservando, utilizando a água que foi reservada durante o verão, que é a estação chuvosa. Então, nessa imagem aqui, nós vamos ver uma cultura bem tradicional, que nós chamamos de agricultura tradicional intensiva. Né? O uso da tração animal, uma técnica bastante rudimentar, e o trabalho mais manual mesmo. Só que, nos últimos anos, né, infelizmente, para aquele povo, né, tem aumentado a concentração fundiária. Ou seja, está diminuindo as áreas destinadas à risicultura, que passou a ser substituída pelo cultivo de produtos tropicais, que são destinados ao mercado externo. E esse fator tem causado muita carência alimentar naquele povo, porque o arroz é a base da alimentação daquela região. Não é igual ao arroz que nós comemos aqui, né? Nosso arroz é um pouquinho diferente, né? Tudo bem que mais saboroso, mas a base deles é o arroz na alimentação. Bom, conforme eu falei, a monção
na Ásia, ela influencia, né, o cultivo de arroz e também de outros produtos. Então, nós temos a monção úmida e a monção seca. A monção úmida ocorre no verão, onde o continente está bastante úmido, né? Tem uma grande quantidade de chuvas nessa estação do ano. Por que isso ocorre? Porque durante o verão, o oceano está com uma alta pressão e o continente está com uma baixa pressão. Por que isso ocorre? Porque o continente está com uma temperatura muito alta, média muito alta durante o verão. Ou seja, a pressão ali é mais baixa. E sempre as massas de ar vão se deslocar da área de alta para a área de baixa pressão. Então, se a área de alta pressão é no oceano, significa que essas massas de ar vão carregar umidade para o continente, provocando chuvas constantes, justamente no verão. Já no inverno, acontece o contrário. O oceano está com baixa pressão e o continente está com alta pressão. Ou seja, os ventos, né, as massas de ar, vão da área de alta para a área de baixa. Então, vai dificultar a entrada de umidade no continente, provocando uma época de muita seca no inverno. Né? Então, nessa estação do ano, é comum você ler notícia, assistir algumas notícias na TV que falam da existência de queimadas, porque é uma estação muito seca para aquele povo que habita aí não só o sudeste da Ásia, mas como outros países, como a Índia, localizada aí no sul da Ásia. Outra atividade econômica que se destaca no sudeste da Ásia é a exploração da madeira, né? O extrativismo vegetal. Então, esse extrativismo, ele afeta indiretamente países como aqui o Brasil. Por quê? As florestas asiáticas já foram bastante desmatadas. Então, se lá está faltando, eles vêm explorar justamente na América do Sul, onde nós temos aí a floresta amazônica. Só que lá o prejuízo, né, a consequência desse desmatamento para a exploração da madeira é muito maior. Porque aqui no Brasil, né, e nos outros países da América do Sul, onde nós temos a floresta amazônica, o relevo ali é depressão ou é planície. E lá não, lá é montanhas, ou seja, o relevo é acidentado. Então, esse processo erosivo, ele é muito maior do que aqui na América do Sul. Então, esse processo erosivo, ele causa algumas consequências trágicas ao meio ambiente, né? Como, por exemplo, erosão e empobrecimento do solo, porque o solo fica exposto à chuva que cai principalmente ali durante o verão, onde nós temos a monção úmida. Desastres naturais e inundações e deslizamento de terras. Aqui tem uma foto de uma área desmatada, no sudeste da Ásia, uma área um pouquinho acidentada, onde a erosão é muito maior, né? Vocês têm acompanhado aí notícias na televisão sobre um terremoto que atingiu a Nova Zelândia, país pertinho aqui da Austrália. Por quê? A Nova Zelândia, não só a Nova Zelândia, outros países também do Sudeste Asiático, estão localizados no Círculo do Fogo do Pacífico. Ou seja, é uma área de limite de várias placas tectônicas. Então, isso provoca o quê? Provoca terremoto, provoca tsunami, como aconteceu aí na Indonésia, né? Há poucos anos. E também provoca um relevo montanhoso. Né? É o relevo que se destaca aí no sudeste da Ásia. Então, toda essa porção aqui destacada em vermelha, nós chamamos de Círculo do Fogo do Pacífico, que é uma área de intensa atividade tectônica com abalos sísmicos, né? Terremoto, maremoto, tsunami e também formação de montanhas ou ilhas
montanhosas. Bom, nessa porção da Ásia, nós vamos encontrar também os chamados tigres asiáticos. O que são tigres asiáticos? É um grupo de países que, após, lá no finalzinho da década de 70, passaram por um rápido processo de industrialização, apresentando altas taxas de crescimento econômico. Só que esses países só cresceram porque tiveram investimento dos Estados Unidos e do Japão, que foram aí os apoiadores do crescimento desses tigres. Então, nós temos os 4 primeiros tigres que surgiram aí no final da década de 70. Entre eles está Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Taiwan é uma briga aí se é ou não é um país reconhecido, né, pela ONU. Nós vamos ver mais adiante. E Hong Kong, né, é um território aí da China, né, através de um acordo feito com a Inglaterra. Então, esses são os 4 primeiros tigres asiáticos. Depois nós temos outros tigres que surgiram posteriormente, que foram chamados de novos tigres asiáticos. São 5. São as Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e não está aqui o Vietnã, né, que era um país aí socialista e hoje é um novo tigre asiático. O nome tigre, né, é simbólico porque esses países foram ferozes na economia, né? Eles se industrializaram muito rápido a partir da década de 70. Então, nós temos aqui investimento, conforme eu falei, dos Estados Unidos e do Japão, mas outros fatores, né, contribuíram para atrair as multinacionais para esses tigres asiáticos. Que outros fatores são esses? A existência de uma mão de obra abundante, mas não só abundante, como qualificada, barata e com um nível razoável de escolaridade. Então, o governo desses países investe bastante em educação, né, na formação desses profissionais para trabalhar nessas indústrias, né, que chegam aí até os países chamados tigres asiáticos. Além disso, nós temos a intervenção dos estados, que concede incentivos fiscais, como, por exemplo, a isenção de impostos, e facilidade para a entrada, para a chegada dessas multinacionais, que remetem grande parte de seus lucros para os países de origem. Além disso, nós temos baixas taxas alfandegárias para exportação, ou seja, eles valorizam a exportação. Como essas tarifas são muito pequenas, né, o que acontece? O preço do produto que chega a outros países é muito menor se comparado aos outros países que não apresentam essas baixas taxas alfandegárias. Isso faz com que ele se destaque aí na economia. Bom, nós temos aí um país, né, que era um país só, que agora está dividido, que é a Coreia. Está localizada aí na Península da Coreia. Então, até aí a Segunda Guerra Mundial, né, nós tínhamos o controle desse território pelo Japão, né? Essa porção aqui foi dominada pelo Japão aí no período da Segunda Guerra Mundial. O Japão foi derrotado e a porção norte, né, da Coreia foi influenciada pela União Soviética e a porção sul justamente pelos Estados Unidos. Era uma guerra chamada Guerra Fria, né, que aconteceu aí após a Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Aconteceu várias guerras envolvendo a porção norte e a porção sul, até que houve um acordo com o desfecho da criação de uma zona de limite entre eles, entre as Coreias, que é o paralelo 38 graus norte. É uma região bastante controlada, né, pelo governo desses países. A pessoa que mora na Coreia não pode para a Coreia do Sul, não pode para a Coreia do Norte, e vice-versa, a não ser com a permissão daqueles governos, né?
Então, a Coreia do Norte hoje mantém um regime socialista controlado aí por um partido comunista. Já a Coreia do Sul é um país aí que é um tigre asiático, como nós vimos, né? Que recebe investimentos e tecnologia estrangeira. É um país bastante moderno, né? Que aí separou da porção norte, né? Após aí a Guerra das Coreias. Bom, Taiwan é um tigre asiático, né? Mas Taiwan é o quê? É uma província? É um país? É reconhecido? Não é reconhecido? Bom, como que surgiu, né, essa província, esse país chamado Taiwan, que hoje é um tigre asiático? O que aconteceu? Aconteceu em 1949 uma revolução na China. Nessa revolução, né, o Mao Tse-tung tomou o poder, né, transformando esse país em um país socialista. Só que existiam ali pessoas que eram contrárias à implantação desse novo regime na China. E essas pessoas contrárias à implantação desse regime foram se refugiar nessa ilha aqui, chamada Ilha de Formosa, constituindo um novo país, né, ali nessa ilha. Esse novo país, o regime, né, capitalista, né, eles têm hoje governo, eles têm bandeira, eles têm moeda, e existe uma tensão muito grande envolvendo a China e essa ilha que considera a China como uma província rebelde. Bom, acabou por aí, né? A próxima videoaula nós falaremos da China e da Índia, duas potências aí econômicas que têm crescido aí no mundo. Tchau, tchau.